Crioulo é eu. Mas eu sou essas ruas aqui, que vim pra cá antes de ter asfalto. Eu sou o cara que corria aqui antes de ter essas casas, era só matão. O cara que era nota C, né? Se você for ver meus boletins, é tudo nota C. Ou seja, um cidadão comum de um cantinho do planeta. Música! Música! Música é amor! A construção do Nó na Orelha foi meio que um presente para tudo que eu escutei na minha infância. Agradecer a minha mãe por tudo que ela cantava. Ele tinha um jeito muito especial de ser, além de ser uma criança muito bonita, e as pessoas se apaixonavam por ele. Nascido e criado aqui. Onde eu for, isso aqui tá no meu peito. Imagina quantas favelas eu não cantei em 20 anos, cara. E você vai fazendo amigo. 1000 caras te odeiam, tem um ali que curtiu você, te paga um caldo de cana, te paga um pastel. Não tem glamour não, velho. Eu já vivi do outro lado, eu tô ligado que eu releto. Jailson, Gilmar, Barrão, saudades tenho. Tô no jogo, maluco, que é só começo. É o dash, é a febre, é a glória. Não se corromper pra nós já é vitória. Depois de 20 anos de caminhada, eu falei que ia fazer um DVD. O que era esse DVD? Era simplesmente um bate-papo aqui na laje de casa e registrar um show na Rio dos MCs. Ei! No hip hop não existe rei. E eu não fiz um rap, mas o rap foi quem me fez. Eu tô falando daquele que essa respiração tá rimando. Dá vontade de chorar, me emociona, não tem como. O desperdício de talento feito água que foge do pano. Quem fez o buraco eu não sei, mas o rap vai consertando. Se fosse pra dar as mãos, daria os manos a cara tapa pela paz, a luz do tanto. Todo mundo de São Paulo, ó, escuta essa música aqui, olha, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Mas que eu já havia assumido que não subiria mais aos palcos. Aí nisso o Ricardo chegou e falou, olha cara, eu gostaria muito que você fizesse um registro das suas canções. Daí veio o Marcelo Cabral. E aí ele começou a cantar já umas músicas. Já lembro do Bogotá, do Freguês da Meia-Noite. Aí do Marcelo Cabral eu conheci o Daniel Ganjamin. E aí... E aí eu achei que eu tinha alguma responsabilidade, eu vi que minha responsabilidade tinha dobrado. Porque eu não podia decepcionar meus novos amigos. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar, vários de campana aqui na do camping. Eu ajeitei uma sala lá no estúdio, juntei os materiais que eu tinha, foi uma coisa quase home studio assim. E a gente começou a trabalhar nessa sala sem ar-condicionado, sem muita estrutura. Quando a gente bateu a agenda, então vamos começar a fazer, a gente já iniciou de uma maneira bem legal, assim, então vamos se encontrar todo dia, de segunda a sexta, das 10 da manhã até umas 7 da noite. A gente começou bem despretensioso ali, fazendo a música, gravando uma voz guia, aí pegava uma guitarra, fazia um negócio, fazia um rascunho de um beat, aí voltava pra refazer uma voz. Eu meio que pensei que, baseado em algumas outras experiências que eu tinha tido, que era interessante a gente soltar alguma coisa do disco para criar um aquecimento na internet. E aí foi um estardalhaço, assim, foi uma movimentação em torno dessa música que aí, assim, foi onde a gente teve uma noção real do tamanho do que aquilo iria virar. Tem acontecido um lance assustador, pude ir para vários lugares do país que eu jamais imaginei que fosse conhecer. Aqui estava acostumada a cantar para 100 pessoas, ou para 1000, ou para 5000. Do nada você canta para 25 mil, que foi em Pernambuco. Ou na abertura do carnaval você vê 200 mil pessoas ali. E isso é assustador, mas é um susto bom, sabe? E ao mesmo tempo que a gente vive isso,
O meu disco tá para ser lançado na Europa. A gente vai tocar em Londres, Roma, Milão, Paris, Roskilde, que é um festival que eu já toquei também, na minha opinião, é o festival mais legal que tem no mundo. E depois a gente voa para os Estados Unidos e vamos tocar em Los Angeles e em Nova York, no Central Park Summer Stage. A gente vai estar viajando com essa equipe reduzida, mas a gente fez questão de levar um responsável pelas imagens. Vamos estar registrando tudo isso em vídeo com o Maníaco, que é um amigo querido. E esses vídeos vão estar disponíveis na internet, então a gente vai criar esse videocast aí diário para vocês poderem acompanhar tudo que está acontecendo durante a turnê, poder levar um pouco dessa turnê para o público daqui do Brasil. O que eu espero dessa viagem para a Europa e Estados Unidos? Eu não sei o que vai acontecer, não. Como eu imaginar tudo isso que está acontecendo na minha vida, meu Deus do céu. Eu acho que vai ser incrível. Ter a oportunidade de viver essa grande emoção naquilo que eu amo, que é cantar, eu acho que já estamos no lucro, né? A banda tá quente pra caramba, tá tudo pronto. Se não houvesse a conexão com o coração das pessoas, não ia acontecer nada. E acredito que isso vai ter uma longevidade bem grande. As pessoas fizeram o Nanorine acontecer. As pessoas mudaram minha vida. Dependendo do CEP em que você se encontra, a vida ela te exige mais que poesia.